Olá, está começando mais um Notícia em Detalhe, nosso programa quinzenal com participação de especialistas que explicam e discutem temas que impactam o universo da contabilidade. O final do ano está se aproximando e por isso vamos falar sobre o planejamento tributário e estratégico que as empresas precisam começar para 2022. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo e também fique de olho nas nossas redes sociais. O final do exercício fiscal está se aproximando para muitas empresas e, por isso, já é hora de começar a se planejar para 2022. Diante de tantas mudanças no cenário político, sanitário e principalmente econômico no mundo todo, o planejamento tributário se consolida como fundamental para garantir a saúde financeira das empresas nos próximos anos. O planejamento exige que as empresas olhem para suas próprias particularidades, resultados e projeções junto de um profissional da contabilidade para encontrar soluções e oportunidades de aproveitamento de crédito e benefícios, contribuindo assim para aumentar não só o caixa de um negócio, mas também sua competitividade no mercado em tempos tão difíceis. Mas o tema é complicado. Saber qual regime tributário é o ideal para uma empresa envolve conhecimento profissional. Para nos ajudar com o tema, convidamos a Natália Lisboa, advogada tributarista e especialista em planejamento tributário. Seja bem-vinda, Natália. Muitíssimo obrigada, Nanda. É um prazer estar com todo mundo aqui e vamos conversar sobre uma temática extremamente importante e imprescindível, principalmente nesse momento que estamos passando. E, claro, finalzinho de ano, ele já é um alerta para os empresários em termos de planejamento tributário e também planejamento estratégico. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada pelo convite. Natália, para a gente começar, por que é importante rever o planejamento tributário todos os anos? Como que isso é feito? Interessante, essa pergunta ela abre muito e principalmente chama-nos atenção no sentido de todos os anos a gente nos preocupamos em venda, nos preocupamos com caixa, nos preocupamos também com a alta carga e complexa carga tributária que a gente tem no Brasil. Então, veja bem, se hoje a gente trabalha o nosso caixa e coloca esse alerta em prioridade ali, em alerta no sentido de pagar tributos e tudo mais, é importante que a gente veja e entenda em qual momento que isso vai ocorrer, tá? Por que eu digo isso? Quando a gente fala de rever o planejamento tributário, muitas pessoas, até de uma forma equivocada, não por falta de até conhecimento mesmo, a ignorância no sentido de falta de conhecimento. Quando a gente fala de planejamento tributário, não é só deixar de pagar tributo, não é só pagar menos impostos, né? Não é nem tributos na sua tecnicidade. É justamente conseguir conciliar o caixa, o que a gente tem de receitas e despesas dentro das empresas, e principalmente quando a gente vai realizar o quê? Uma mudança de regime tributário, que é algo que a gente vai conversar em um momento oportuno. Então, o que significa hoje? Quando a gente pensa de rever um novo planejamento tributário para o negócio. Estamos aí em meados de, mais ou menos de setembro, de agosto, esse segundo semestre do ano, ele é um novo momento que a gente começa a visualizar o histórico da empresa. O que a gente tinha antes da pandemia? Antes da pandemia, a gente tinha ali fluxo de caixa, tudo normalmente, e mesmo assim uma altíssima carga tributária. Tá? Quando a gente fala de planejamento, a gente pensa em planejamento também o operacional, em que momento que é importante que a gente exerça esse planejamento operacional, ou planejamento também tributário estratégico, que é justamente o quanto que você está tendo de receita, como é que está sendo as operações internas das empresas. Então, todas essas operações de venda, de notas fiscais, de caixa, é importante que a gente entenda. Então, quando a gente pensa sobre esse ato de planejar, a gente vai evitar alguma incidência do tributo? O que é isso? Uma incidência do imposto? Se eu tenho ali meu imposto de renda, quanto que eu vou recolher ali do meu imposto de renda, quanto vai ser a minha incidência, o meu percentual, é interessante de tratar sobre isso também. Depois, um ponto 2 importante que nos chama muita atenção é sobre reduzir os valores totais a serem recolhidos de impostos. O que isso significa? Depois de muitas análises ali de criteriosas, tem duas tributações que são importantíssimas no ramo mais trabalhista, que também corre dentro desse setor tributário. O que isso significa? Que a gente também tem aqueles famosos FAP e SAD. O
FAP, a gente sabe que é aquele no sentido de fator acidentário de prevenção, quando que ele vai ser utilizado, o percentual acima dele, e também sobre o SAT, que é dentro do seguro de acidentes do trabalho. Então, são duas nomenclaturas e dois tipos de tributação também que deve ser recolhido e que é algo que a gente consegue ter um manejo interessante no sentido de redução, tá, desses valores totais aí para serem recolhidos. E depois também uma grande estratégia é sobre retardar o pagamento. Isso foi muito mais comum durante o período de pandemia, que ainda está acontecendo. Então, quando a gente fala em termos de crise, em termos econômicos, é interessante que toda essa estrutura seja revista e estudada, a ponto de definir não só o melhor regime tributário, mas também entradas e saídas, como que serão realizados ali o melhor tipo de... as nomenclaturas das notas fiscais, quais serão os MCMs utilizados, então são muitos detalhes, que se o empresário ou o empreendedor, a gente fala empreendedor porque o empreendedorismo está tão em alta, tão em voga hoje, nesse mundo digital, nesse marketing digital que a gente tem, então é interessante que a gente entenda sobre isso. E tudo, pessoal, Ananda, muitíssimo importante a sua colocação, quando a gente fala de planejamento tributário, é tudo baseado na legislação. É tudo, a legalidade é a principal premissa que a gente tem e também muito importantíssima. Aí, só para a gente encerrar, como que seria esse planejamento, então? Quando a gente vai observar, a gente precisa de análise de dados, análise dos indicadores. Chegaria a ser aqueles famosos KPIs, os KPIs. Então, é interessante que a gente entenda em qual momento que a gente vai realizar esse planejamento tributário, como serão as distribuições de lucros dos sócios, como que vai se dar a entrada e saída de sócios. É interessante que a empresa ela vai começar a crescer, é importante que a empresa permaneça no Simples Nacional ou migre ali para o lucro presumido ou até para o lucro real. Então, é interessante entender todo esse momento. E esse momento que a gente está passando agora, finalzinho de ano, é interessante e dá muito tempo suficiente para a gente rever esse estudo de planejamento tributário para esse novo ano de 2022 que já está chegando. Então, fica aí um alerta para todos os empreendedores e empresários que nos assistem. Natália, quando falamos de planejamento tributário, a primeira dúvida que surge é sobre qual regime ideal para cada empresa. O que é preciso avaliar? Interessantíssima. Pessoal, Ananda, essa pergunta olha, eu brinco durante as mentorias, durante os encontros e até mesmo as assessorias, que ele é a famosa pergunta de 2 milhões de dólares, né? Por quê? Essa pergunta, ela podia ser tipo uma receitinha já pronta, né? Se a gente vai, já coloca a empresa daquele jeito, daquele formato, e olha, dá tudo certo, 100% de garantia. Não dá para ter essa garantia, porque nós temos as legislações tributárias, elas oscilam e mudam de uma forma assim, se atualizam de uma forma extremamente acelerada. Hoje a gente tem mais de 5 milhões de normas, somente tributária, imagina, juntando toda essa multidisciplinaridade que a gente tem. Agora, pensa comigo, quando a gente fala de regime tributário, é justamente o momento, o corpo principal em que vai se encaixar a empresa, a sistemática da empresa. Então, qual é o seu regime tributário? Às vezes tem alguns empresários que eles até, eu não sei. Porque às vezes, você é do Simples Nacional, então a gente muda esse sentido de pergunta e avalia o que seria o melhor. Então, a gente tem 3 tipos de regime tributário hoje no Brasil. A gente tem ali dentro do Simples Nacional, dentro do lucro presumido e o lucro real. Então, qual que é o momento em que você deve alertar ali a empresa para essa possível mudança ou até mesmo permanência dentro daquele regime? Quando a gente fala, por exemplo, do Simples Nacional, a gente tem grandes vantagens, também a gente tem vantagens e desvantagens a depender do negócio. Então, o planejamento tributário ele é muito mais a ver prioritariamente com o negócio e não só com aquele termos de vamos aqui reduzir, vamos ter muitos cortes e tudo mais. Então, tudo tem que ser revisto. Até mesmo esse manejo, essa questão societária, esse alerta também de empresas estão indo no digital, estão indo para o digital, essa busca para o digital, para quê? Para aumento de vendas. Muitas pessoas falam, muitos empresários buscam essa máquina de vendas, só que essa máquina de vendas vai ter o quê? Aumento de faturamento. A partir do momento que tem aumento de faturamento, eu também terei reflexos dentro dos meus regimes tributários. Então, se eu vou para o regime tributário do Simples Nacional, por exemplo, ali eu tenho valores de alíquotas, elas são menores. E outra, quando a gente fala de Simples Nacional, é principalmente pela simplicidade da agenda tributária. Diferente de quando a gente fala de lucro presumido e lucro real, que tem uma agenda mensal,
ali um calendário mensal muito grande, muito alto. Então, os contadores, a gente fala que quando a gente junta o time, né, vai o advogado tributarista, o advogado que tem essa especialidade, juntamente com o contador, que também conheça bem de planejamento tributário e até possível recuperação de crédito tributário, que é muito bom para a empresa, e também administradores e todos os CEOs e CFOs que a gente precisa dentro das empresas. E ainda que a gente fale de pequena empresa, tá? Ainda que a gente fale de um MEI migrando ali para uma ME, uma microempresa, e essa empresa ela vai crescendo. Então, dentro do Simples Nacional, a gente também tem um teto. Um teto hoje que chega a 4,8 milhões de reais. O que isso significa? Que todo o seu Simples Nacional, ele vai chegar mensalmente a um faturamento. Esse faturamento, ele vai recolher em cima desse faturamento dele os impostos, tá? Então, a gente tem 8 impostos nessa lista, na listagem aí do Simples Nacional para ser recolhido. Então, todo mês paga ali seu DAS e tudo mais. Quando a gente já vai para o lucro presumido, a gente tem que entender que no lucro presumido a gente está falando, por exemplo, de empresas que têm um teto a 78 milhões. Então, a partir do momento que eu ultrapasso esse 4,8 milhões de faturamento, aí eu vou ter o meu segundo teto dentro do lucro presumido. Só que muitas pessoas, elas não entendem e se apegam muito, por exemplo, a esse teto. Ah, se o meu faturamento chega a 10 milhões, então vai ser melhor ficar hoje no presumido ou no real. Aí eu falo, depende, como tudo no direito. Os advogados, tem engraçado, Nanda, qualquer pergunta, a gente fala, olha, depende. A gente não começa nem com sim, nem com não, porque realmente a gente precisa visualizar principalmente todos os benefícios, todas as revisões fiscais, e auditorias também são extremamente importantes. Então, quando a gente vem então para o lucro presumido, é justamente uma presunção de lucro que a gente tem e o imposto de renda e também a CSLL, a cobrança social sobre o lucro líquido, a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é interessante que a gente entenda quais também seriam essas alíquotas, 8%, 32%, a depender do comércio, vai ser também do serviço, do setor de serviço. Aí muda toda a complexidade da carga tributária. Até que a gente chega, então, do lucro real. O lucro real, ele costuma, sim, ser bem mais trabalhoso por conta da grandiosíssima, carga tributária que a gente tem e principalmente pela quantidade de obrigações acessórias. Hoje a gente já se ultrapassa de 100 obrigações acessórias, então é um trabalho manualmente falando para o contador. E quando a gente então, essa escadinha de crescimento e desse regime, em alguns momentos, tem um salto. A gente fala hoje, vivo esse mundo de startups, por exemplo. Startups, quando a gente começa e tem esses aportes depois, vem esses investimentos, a gente precisa de investimentos de 500, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, quando a gente vai chegando naquelas rodadas de negócios. E muitas dessas startups começam, por exemplo, com o benefício hoje da Inova Simples, que é como se que é um MEI virado para startups. Então, olha só o quanto é interessante que a gente entenda sobre isso. Quando a gente vai dar início a uma empresa, não é importante que a gente entenda realmente qual momento é prioritário e é importante. E só para finalizar, quando a gente está falando de lucro real, não só essa complexidade de obrigações acessórias, mas também quando a gente ultrapassa aí essa superioridade de 78 milhões de reais. Só que muitos negócios também, às vezes, não chega esse valor, ou ultrapassa esse valor, seria, assim, uma grande empresa mesmo, mas essas grandes empresas já costumam ter também outras estratégias dentro do negócio. E quando a gente fala de planejamento estratégico e planejamento tributário, é justamente visualizar o que eu posso ter a mais aqui na minha empresa para ter benefícios de menor carga tributária, ainda que seja alta. A gente tem uma carga tributária alta no Brasil, mas a gente consegue ali não burlar, tá? Mas a gente consegue ter bons reflexos e boas economias, perfeito? E optantes pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido podem escolher o regime de caixa ou de competência, né? O que são essas tributações e qual é o melhor momento para optar por elas? Excelente, Ananda. Quando a gente fala de uma abertura de uma empresa, por exemplo, de um negócio, uma das primeiras decisões necessárias que a gente tem que ter é determinar qual é o regime contábil. O que isso significa? Regime contábil a gente vai ter regime de caixa e regime de competência, tá? Provavelmente, então, as pessoas, você empresário, o empresário ele não vai saber qual a melhor opção.
Só que, o que seria então esse regime de competência? Como que seria esse registro de receitas e despesas, por exemplo? O regime de competência, pessoal, ele é um método, então, para realizar o registro de lançamentos contábeis, na data em que esse lançamento acontece. Então, na data que esse evento acontece, que esse contrato acontece. Ou seja, na data desse documento da receita ou também da despesa realizada, não importa, não vai importar, então, quando ele vai ser pago ou até mesmo recebido. Por isso que quando a gente fala de registro de competência, leia-se e até entenda como esse registro mensal, esse mês a mês, qual é a competência, ou seja, qual é o mês que estamos tratando sobre isso, que a gente vai ter, então, realizada essa transação e que vem diretamente dentro do caixa. Então, quando a gente vem determinando, assim, regime de competência, a gente também tem esse registro de receitas e registro de despesas. Então, esse registro de receitas justamente acontece quando? Quando a gente tem esse período que as transações com terceiros, ou então essas transações externas das empresas, foram devidamente realizadas. E até mesmo qual seria o reconhecimento, tá? Qual seria a data que ocorre, a data ideal, esse dia ideal em que ocorre esse contrato, esse pagamento firmado. E quando a gente fala de registro de despesas, a gente fala que esse registro de despesas eles são registrados quando esses valores que constam então como ativos deixam de existir. Então, por isso que a gente trabalhou então receitas e temos esse registro de despesas agora, porque esse ativo que antes nós tínhamos, ele deixa de existir e também costuma aparecer bastante nesse período de competência, ou seja, nesse mês a mês que a gente tem. Aí, qual que é a importância, então, desse regime de competência quando a gente vem trabalhando muito essa questão no dia a dia e de tantos relatórios que a gente tem hoje, contabilmente falando, tá? Quando a gente fala desse recurso, a gente fala principalmente que é quando a gente consegue identificar o que são essas transações que já se passaram, essas transações passadas, e as transações também futuras. Então, é importante porque é um recurso de planejamento financeiro, de planejamento estratégico e tributário que vai possibilitar uma maior previsibilidade desses custos e também de despesas de um determinado período. Então, quando a gente fala de regime de competência ainda, a gente fala muito sobre a elaboração do famoso DRE. O que significa esse DRE ou DRE? Demonstrativo de resultados do exercício, que é sim um dos mais importantes relatórios de gestão, pois dentro do DRE a gente consegue avaliar o que a gente está tendo de lucro e o que está tendo de prejuízo. Porque a partir do momento que eu não tenho lucro, eu não tenho que falar até mesmo de divisão de lucros, que a gente vai falar em um segundo momento. E quando a gente está trabalhando, para a gente encerrar, quando a gente está trabalhando em regime de caixa, por exemplo, que também tem uma similaridade ali juntamente com o regime de competências, o regime de caixa a gente também tem duas aberturas, o registro de receitas e o registro de despesas. Então, o regime de caixa, ele significa ali quase que o oposto dentro do regime de competência. Por quê? As despesas e as receitas elas são registradas exatamente no momento do pagamento em si e também do recebimento. De forma semelhante, como se fosse até uma conta bancária. Quando a gente está em exercício de aula, a gente fala que até tem essa similaridade no regime de caixa, perfeito? Aí a gente entra dentro do registro de receitas, que é exatamente esse período que as transações com esses terceiros, as transações externas, elas ocorrem, tá? E há esse reconhecimento, então, no dia que o pagamento ele foi firmado. Por isso que, quando a gente está montando o DRE, é interessante que a gente analise diariamente o setor financeiro, a pessoa que fica incumbida desse setor financeiro. Muitas vezes, por exemplo, em startups, a gente tem o CFO, que ele fica nessa parte de finanças. Então, todo esse registro de receitas, se a empresa determina que vai dentro do regime de caixa, esse registro de receita ele vem datado e vem com todas as informações corretas. Justamente também para a gente falar do registro também de despesas, que é quando esses valores que constam como ativos, eles deixam de aparecer como também esses valores e são efetivados dentro do pagamento. O que isso significa? Quando a gente está falando qual seria o melhor momento, vai depender muito de como a empresa ela vem se enquadrando, tá? Então, quando a gente fala, para a gente encerrar, a principal diferença entre regime de competência e regime de caixa é o método que você vai se utilizar, o melhor recurso que você vai utilizar para registrar quando aconteceu, então, a compra e venda. Por isso, quando a gente fala de muitos softwares, de automação, é interessantíssimo
que tudo que vai entrando dentro do caixa, a gente também tem as notas fiscais de entrada, juntamente com as notas fiscais de saídas. Isso é importantíssimo montar esse dossiê, pessoal, justamente com o pessoal da contabilidade, com os advogados tributaristas, porque a gente tem toda a complexidade de forma até minimizada e muito certeira e muito correta. Então, vai depender muito do ponto de vista em que a contabilidade ela vem se adequando de forma estratégica para ter também esses benefícios aos empresários. Então, mais uma vez, depende do momento em que o empresário ele vai ter esse também reflexo de vendas aí dentro da empresa. Então, é importantíssimo que acompanhe diariamente como é que está sendo essas entradas e saídas, até para que não tenha reflexos muito ruins, tá? Não tenha reflexos ali negativos no sentido de qual seria esse melhor momento para que a pessoa consiga realizar, por exemplo, essa análise do tipo, do formato e principalmente do modelo de negócio. Aqui vai muito dentro do modelo de negócio, perfeito? E a gente sabe que em 2022 ainda vamos sentir reflexos da pandemia na economia. O planejamento tributário pode ser uma coisa decisiva para a empresa sobreviver diante de uma crise, Natália? Excelente, excelente, excelente. Essa pergunta aqui, ela traz uma reflexão para a gente, porque é algo que, felizmente, infelizmente, passamos, tá? E continuamos passando sobre isso, sobre esses reflexos, e tivemos muitas mudanças positivas e outras negativas, tá? Reflexos também que não foram tão propriamente dito benéficos para empresas. Então, se a gente traz, e eu gosto sempre de trazer um estudo, por exemplo, do IBPT, que o IBPT é o Instituto Brasileiro, né, de Planejamento e Tributação hoje no Brasil. Então, ele traz muito, por exemplo, qual a quantidade de impostos que a gente tem. Hoje a gente ultrapassa 90 tipos de tributos, de impostos, taxas, contribuições de melhoria dentro do nosso sistema. Então, quando a gente fala da complexidade, é justamente qual falar de modelo de negócio, puxar para o negócio, puxar para o regime de caixa, regime de competência. Então, olha só a quantidade de detalhes que a gente precisa de todos esses detalhes para depois informar assim, um bom relatório preciso até para a pessoa, para o empresário, ele conseguir entender aquele relatório. Entenda, são pessoas leigas, pessoas que no dia a dia não conseguem identificar ali o que está sendo bom, o que não está sendo muito bom para aquele negócio, para o seu negócio. Então, é importante que a gente entenda sim que esses reflexos é uma hora excelente, é um momento, um time perfeito para a gente entender e conseguir aproveitar essas melhores, por exemplo, as revisões fiscais que muitos empresários começaram a fazer, tá? E que por muitos anos elas são sim deixadas de lado. E ainda o é. Hoje a gente tem milhões de empresas ativas no Brasil, muitas fecharam, mas também muitas conseguiram ser abertas e tudo mais, então é interessante que a gente entenda essas oportunidades também de negócios e oportunidades de créditos tributários que muitas empresas conseguem identificar e quando identificam falam, nossa, que legal, eu tinha todo esse crédito, que é um dinheiro sobre a mesa, que agora eu posso ter o direito de ir lá e voltar para o meu caixa. Então, a gente tem aqui esse alerta, tá? Que todos os tipos de regimes tributários são agraciados, principalmente com essa temática de recuperação de crédito tributário. Não é somente para simples, não é somente para o lucro presumido ou lucro real. Todos esses regimes de tributação, a gente também tem essa oportunidade de uma revisão fiscal, uma auditoria tributária, uma revisão fiscal, para a gente voltar a ter esse dinheiro dentro do caixa. O dinheiro que a gente pagou a mais, às vezes pagou um tributo em duplicidade, às vezes não sabia. Então, é interessante passar por uma revisão fiscal. E sim, o planejamento tributário ele é importantíssimo. Primeiro, eu consigo adequar a minha empresa hoje exatamente ao que eu vivo diariamente, dentro da minha rotina, dentro do meu modelo de negócio. Se hoje eu consigo migrar a minha empresa, consigo diminuir, por exemplo, eu tinha um grande espaço, teve-se uma empresa, ficou muito conhecida em São Paulo, que pagava ali mais ou menos 100 mil de aluguel, deixou de pagar isso, foi todo mundo para o home office de forma remota, então em um ano teve sim mais de 1 milhão dentro do caixa, 1 milhão e 200, né, 200 mil reais, só mesmo no sentido de um corte estratégico. Só que talvez esse corte estratégico, por conta assim
desses reflexos que a gente tem de rotina, a rotina tem que sair de casa de 8 às 18 e tudo mais, e vai e volta. Então, é importante olhar para dentro o que a gente pode ter um corte, ou também corta de um lado para conseguir reinvestir em outro, tá? Porque hoje softwares, tudo, estamos num momento de inflação muito grande, então a gente tem aumento de preços de forma absurda. Só que isso também, a gente também tem reflexos dentro do caixa, e é um momento interessante para a gente olhar para dentro e falar se eu tenho ali algum dinheiro que possa entrar para o meu caixa e se é um momento de entrada também. Então, vale o planejamento tributário, vale o planejamento estratégico e mais ainda uma possibilidade de uma revisão fiscal dentro de recuperação de crédito tributário. Então, sim, Ananda, é extremamente importante e é um time correto, pessoal. Vão fundo, não vão, tenho certeza que vai valer muito a pena. Natália, e também está em tramitação a reforma tributária. Diante das possibilidades que estão sendo consideradas, como os empresários devem se preparar? É o momento certo para distribuir dividendos, por exemplo? Essa pergunta, ela traz também muitas discussões. A reforma tributária ela vem trazendo muitas discussões boas e, em sua grande maioria, em um aspecto até negativo, por conta de, está se aumentando mais ainda a carga tributária. Então, é algo que a gente já tem que prever e já tem que estudar também para o planejamento tributário do cliente. É algo que agora a gente tem essa isenção dentro de pagamento, tá? Dentro dessa divisão de lucros, só que também essa isenção a gente também tem que ter um cuidado. Por quê? Quando a gente está falando de, principalmente, todo trabalho ele deve sim ser recompensado e essa recompensa ela vem pelo lucro, tá? Pelo dividendos. Só que se a empresa ela está passando por um momento de prejuízo, por um momento de falta de caixa e tudo mais, a gente nem se fala, não tem nem como falar de divisão de lucros, porque a gente não está tendo lucro ali. E nem mesmo uma possibilidade de reinvestimento, que seria essa parcela para reinvestir dentro do negócio. Então é interessante que a gente comece a visualizar esses detalhes. Por quê? Já vem se falando tudo mais, esses relatórios que tem uma complexidade de vamos cobrar aqui 20%, agora vai ter essa cobrança de 20% dos dividendos. É algo que causou um impacto negativo? Claro, com certeza. Porque falar de lucro de muitas empresas não é a realidade de muitas empresas, infelizmente. Então, lucro é algo pouco sofrido para a gente chegar nesse momento, e principalmente agora, que muitas empresas começam a respirar, começam a inflar o seu caixa nesse momento, aí vem o Estado, vem o governo com essa reforma tributária e já fala, não, a gente vai começar a cobrar também os dividendos. Só que tudo nisso, o planejamento ele é tão importante porque eu tenho sempre tetos. A partir do momento que eu ultrapasso esses tetos tributários, tetos de cobrança, esse valor cheio, aí eu vou ter aquele pagamento de impostos e tudo. Então, uma outra dificuldade que a gente tem, que é importante ressaltar também, é sobre o Prolabore. Quando a gente fala do Prolabore, o Prolabore ele é uma parcela paga ali também como salário do sócio, tá? Ou dos sócios, que tem empresas aí com 10, 20, 50 sócios facilmente. Então, é uma parcela que vem Prolabore mensal, e esse Prolabore mensal, ele entra ali também, sai como despesa para o empresário. Só que esse empresário também tem que tomar muito cuidado com o seu imposto de renda da pessoa física, tá? Por quê? A partir do momento, a Receita Federal, quando ela tem aquelas informações, a declaração do imposto de renda, se eu não preencho todos os meus campos de forma correta, eu posso incorrer em uma malha fina. Às vezes, muitas malhas finas, elas podem ser evitadas quando você se utiliza de um profissional ou até mesmo você sozinho, de uma forma acertada, consegue preencher toda a sua declaração de imposto de renda com todos os detalhes importantes. Então, é importante que a gente saiba e frise principalmente qual seria até o momento de divisão voltando à divisão de lucros, qual seria o momento? Vai depender de como que o empresário colocou dentro do contrato social e principalmente de acordo com o segundo contrato social interno ali, o acordo de sócios. O acordo de sócios, ele vai captar muito bem exatamente quanto que vai ser esse percentual de sócios e cada sócio vai ter o direito. Então, é uma parcela que eu posso pagar ali apenas uma vez ao ano, como também de forma semestral, trimestral ou mensal. Então, vai depender do negócio.
Só que entenda, às vezes se o negócio tiver também prejuízo e você tem ali um acordo de sócios de pagar mensalmente os dividendos, então esses dividendos ele precisa ser revisto de forma muito urgente. Às vezes, muitas pessoas, muitos sócios, eles colocam, é 10 mil para cada sócio, é 30 mil para cada sócio. Isso é uma parcela ali que beira quase R$ 1 milhão ao ano. Então, a gente precisa entender em que momento que aquele negócio, por isso que cada negócio é único, pessoal. Não tem planejamento tributário que eu consiga copiar, colar e dar uma maquiada aqui para aquele negócio. Eu preciso sempre começar um planejamento tributário do zero. A gente tem o passo a passo, a gente tem metodologias, da mesma forma que a gente hoje observa muitas metodologias com a reforma tributária. Então, a reforma tributária é algo que incansavelmente a gente estuda, revisa e consegue e deixa ali um alerta. Olha, a gente tem esse formato dentro do planejamento tributário, mas passando pela reforma tributária, sendo aprovada e tudo vai mudar. Então, o ideal hoje, as empresas elas vão seguindo, elas vão acompanhando. Então, hoje, o empresário que vem buscar por um planejamento tributário para 2022 já tem que ter esse alerta muito grande quando a gente fala de dividendos, tá bom? Quando a gente está passando, por exemplo, depois de o que são dividendos, quanto que pode ser de lucro e como seria, por exemplo, esse cálculo, varia muito dentro do regime tributário que a gente conversou lá atrás, que a empresa está vivendo hoje. Tá? E principalmente se no ano que vem a empresa vai continuar no mesmo regime tributário ou se vai ter uma operação de regime tributário, tá bom? Por quê? A forma de cálculo, muitas pessoas até de forma equivocada, até que falam, se muda o regime tributário, muda o cálculo. E na verdade não. A apuração e a distribuição de lucros e dividendos, então, ela independe do regime tributário das empresas. Então, as mesmas regras que a gente tem, elas são aplicadas exatamente dentro para a empresa do simples, para a empresa do presumido e para a empresa do real. Perfeito? E quando a gente fala de isenção, a gente também tem isenções de imposto de renda, vai depender muito da atividade desempenhada pelo empresário, por aquele negócio da empresa, pelo modelo de negócio. Então, é algo também muito importante que a gente possa conversar sobre isso e mais um alerta para os empresários. Rever se o KNAI, rever se todos aqueles KNAIs, tanto o principal quanto aquela quantidade de secundários, estão de forma correta, porque às vezes um KNAI a mais, um KNAI a mais ou de forma equivocada, você pode estar sim pagando mais tributo do que deveria. Por exemplo, se eu estou dentro do Simples Nacional, eu tenho fator R. A partir do momento que eu tenho fator R alto, se eu estou ali dentro do anexo 3 ou do anexo 5, eu vou ter um fator R a mais e isso é sempre, é mais 10% que eu vou ter que adicionar ao imposto de renda. É mais 20%. Se eu ultrapasso esses 20%, se eu ultrapasso aqueles R$ 60.000, eu vou pagar mais. Então, olha a complexidade que a gente tem para olhar e não só. Chega o empresário e fala, não, eu preciso aqui mudar de regime tributário porque eu estou pagando muito imposto e que momento é certo. Isso não se fala em uma conversa, tá? Cuidado. Eu não sento assim, olha, Ananda, você tem uma empresa mexe com comércio, você está no digital, começa a ter uma spin-off aí, uma startup. Poxa, vai ser legal você passar os 2 primeiros anos como Simples Nacional. Aqui é uma conversa. Na verdade, isso é até inadmissível de ser feito, porque eu não tenho dados. A partir do momento que eu não trabalho com os meus dados, com os meus indicadores, isso pode até mesmo quebrar, levar a empresa à falência, o negócio à falência. Então, aí leva à falência não só a empresa, né, mas o seu sonho, tudo aquilo que a gente vem galgando por trás. Tá? Então, para falar, tudo isso para falar de divisão de lucros. Hoje, do jeito que vocês estão, continua. É o momento de rever a divisão de lucros? Reveja, porque também você pode estar pagando algo que não é devido ali naquele momento, tá? E principalmente se está com isenção de imposto de renda, se dentro do lucro, se você está no lucro presumido ou lucro real, que a gente está trabalhando no lucro real também muito, ele é muito trabalhado de uma forma estratégica quando a empresa tem muitos prejuízos, ela vem muito no vermelho e depois tem uma similaridade, e consegue ir para o verde, ou seja, consegue começar a ter lucros ali. Então, vai depender muito do momento em que a pessoa está, tá? Então, sempre atenção a esse alerta. E, pessoal, fiquem de olho sobre essas novidades diariamente que a gente tem da reforma tributária.
E para aqueles pequenos empresários que estão começando agora, com recursos e estruturas menores, qual dica de planejamento você deixa para eles, Natália? Olha essa pergunta ela é exatamente para fechar com chave de ouro, Nanda, porque muitos empresários, eles falam pra gente, eles falam, ah, não, eu tô começando agora, eu não preciso disso. E, gente, de coração mesmo, se você já começa com um plano de negócio, começa com esse modelo montado e vai adequando, vai melhorando com o tempo. Ah, eu não tenho pouco dinheiro. Eu acredito que tudo com uma boa negociação a gente consegue e firma com o tempo. Então, o planejamento tributário é fundamental, até mesmo para ter um contador que consiga emitir todas as declarações de forma correta e transmitir também todas as informações de forma correta, ter um bom financeiro, e, claro, um bom comercial, né? Porque o comercial vai me dar todas as receitas. Então, se eu tenho um comercial falho, eu não vou ter ali um bom faturamento. E faturamento é interessante que a gente entenda e tome muito cuidado. Muitos empresários falam, ah, eu estou faturando aqui 1 milhão mês. Tudo bem, quanto você tem de custo? Ah, de custo eu tenho uns 900 mil e vai um pouquinho. Ou seja, falar de lucro aí já é um pouco mais complicado. Então, a gente sempre tem que trabalhar qual o faturamento que você está tendo, mas também o que você tem de despesa, de custos, e isso tudo vai importante. E quando a gente fala estamos começando, preciso, para onde que eu vou? É justamente para esse momento de você já começar certo. É uma oportunidade a primeira oportunidade que a gente tem de começar certo. Começar certo como? Não é só com o contador, une ali a capacidade técnica do contador juntamente com a capacidade técnica de um advogado que tem essa expertise em tributário. Então, procure mesmo esse advogado tributarista, porque a gente vem falar justamente de negócios. Quando que eu vou colocar um sócio a mais? Em que momento que esse sócio vai entrar? É interessante que eu consiga aqui ter uma adição de uma hold no meu negócio para ter uma participação, para eu conseguir ter uma blindagem patrimonial. É importante que eu tenha um planejamento sucessório, porque às vezes a gente fala que vai começar um novo negócio, mas a pessoa já tem uma experiência muito grande de mercado. Às vezes a pessoa já tem 20, 30 anos, 40 anos. Ah, eu vou começar um novo negócio agora. Perfeito. Então dá para começar essa oportunidade, esse novo negócio, por mais que a pessoa tenha muitos vícios, mas de uma forma mais correta, tá? Para quê? Sempre ter fluxo de caixa e se preparar, Deus me livre e guarde, para uma futura crise, porque em termos de mundo a gente tem crises de todos os lados e essa não vai ser a primeira e nem a última em termos assim tão mundialmente falando. E com esses reflexos também em termos de mercado. E a gente só um adendo. Sempre que a gente fala também de eu quero ter empresas que hoje vou ter venda aí para o exterior, vou ter receita do exterior, vou ter transferência e tudo mais. Pessoal, muito cuidado com isso. Ah, eu estou aqui no digital, vou ter um sócio. Esse meu sócio está lá em Portugal, esse meu sócio está lá em Londres, está lá na China. Então, muito cuidado, porque isso também tem um reflexo muito grande em termos de tributação no Brasil, tá? Só mesmo um alerta e que todo mundo aí tenha ficado satisfeito. E sim, é tempo de começar hoje e agora. Então, assim, não deixe o planejamento tributário para amanhã, porque você vai estar adiando mais uma vez essa oportunidade de economia, essa oportunidade de redução, essa oportunidade de maximização de ganhos. É realmente para ter mais fluxo de caixa e, assim, poucas dores de cabeça. Tá? Foi um prazer estar aqui com todos vocês, Ananda. Natália, muito obrigada pela participação e por trazer essas orientações para todo mundo conseguir compreender a importância do planejamento tributário para a saúde das empresas. Lembrando que para elaborar um plano a partir das necessidades de cada negócio, como segmento, porte, faturamento e objetivo, é preciso buscar a ajuda de um contador ou de uma assessoria de planejamento tributário para estratégias assertivas. E esse foi o Notícia em Detalhe de hoje. E se você tem algum assunto que gostaria de ver aqui, envie para a gente pelos comentários. Nos acompanhe no nosso site e nas redes sociais e fique por dentro das novidades do universo contábil. Até mais!